Necessidade de bens e serviços. Necessidades econômicas. É o nome dado pelos economistas clássicos a tudo aquilo que o homem precisa para viver: alimentos, vestuário, higiene, educação. Bens e serviços. Sabe-se que o objetivo de uma empresa é produzir bens e serviços para vender e assim obter lucro. Os bens e serviços são classificados em bens livres. São aqueles bens que não podem ser trocados e que são de livre acesso para todos. Por exemplo, o ar e a luz solar. Bens e econômicos são bens que possuem preços, são relativamente escassos e são atribuídos a algum esforço humano. Esses bens se dividem em bens materiais, são aqueles bens que podem ser tocados, como carros e roupas. Serviços possuem preços e são intangíveis. Por exemplo, o serviço de um médico. Bens de consumo são destinados à satisfação das necessidades humanas, podem ser duráveis, como imóveis, ou não duráveis, como gasolina e alimentos. Bens de capital são usados para causar o surgimento de outros bens, por exemplo, maquinários. Nem toda necessidade humana tem uma utilidade social, algumas são, inclusive, reprováveis pela sociedade por serem nocivas, ilegais e imorais. Entretanto, por movimentarem recursos para seu atendimento, não podem ser ignoradas na economia. Portanto, uma necessidade não precisa ser correta ou comprovada para se agregar valor a um bem, basta que alguém veja nestes bens certos atributos e o mesmo passará a ser útil perante a economia. As necessidades têm diversas características, nomeadamente multiplicidade, o que significa que as necessidades são múltiplas, que temos necessidades de diferentes tipos e que mesmo que satisfaçamos um grande número de necessidades sentirem indefinidamente o estado de carência. Substituibilidade, o que nos diz que uma mesma necessidade pode ser saciada recorrendo a bens substituíveis, ou seja, bens que têm uma função idêntica, como por exemplo o arroz e a maçã. Saciabilidade significa que à medida que vamos satisfazendo uma necessidade esta desaparece, ou seja, é saciada. Relatividade, que nos transmite que as necessidades variam consoante diversos fatores como a localização geográfica da pessoa, a cultura, a idade, o estilo de vida. Segundo a teoria econômica, um bem é tudo aquilo que tem uma utilidade e pode satisfazer uma necessidade, sendo tipicamente algo tangível, o que diferencia os bens dos serviços de forma geral. Assim, um carro é um bem, um guarda-chuva é um bem, um parafuso é um bem e até o próprio petróleo não deixa de ser um bem, entre outros múltiplos e variados exemplos que poderíamos citar. Aliás, a questão é exatamente essa: os bens econômicos são tantos e tão variados que foi preciso criar uma classificação para eles. Assim, temos os bens de produção, de capital, de consumo, os bens duráveis e não duráveis. A relevância econômica disso é que a análise dos diferentes bens comercializados em um país pode revelar, não apenas a situação geral da indústria, como também algumas características da sociedade, com informações sobre o nível da população e sobre seus gostos e hábitos. Serviços. Os serviços representam ações, como dar uma aula, cortar o cabelo, dar uma consulta médica ou arranjar um computador. Trata-se, por isso, de algo que alguém faça, outra pessoa, por um valor definido. A produção de bens e a prestação de serviços servem para satisfazer necessidades de indivíduos e da comunidade. Contudo, há que ter em atenção que certos serviços podem incluir bens. É o caso dos serviços prestados pelos restaurantes. Quando vamos a um restaurante, recebemos uma refeição bem palpável. Contudo, estamos perante um serviço. Por quê? Porque um restaurante providencia mais do que comida, pelo preço estabelecido, tem-se acesso à refeição, mas também ao serviço de confecção da mesma e ao atendimento por um funcionário no local. Segundo a teoria
Os bens de troca são aqueles destinados à compra e venda que têm o propósito de produzir algum tipo de lucro. Os bens de troca são conhecidos como os valores que pertencem ao ativo financeiro de uma instituição através das operações de compra e venda. Um claro exemplo pode ser dado através das mercadorias produzidas por uma empresa. Um bem de troca pode ser encontrado durante o processo de produção, em etapas iniciais ou finais, ou, então, estar no local ou em trânsito. Os bens de troca são aqueles destinados à compra e venda que têm o propósito de produzir algum tipo de lucro. Os bens de troca são conhecidos como os valores que pertencem ao ativo financeiro de uma instituição através das operações de compra e venda. Um claro exemplo pode ser dado através das mercadorias produzidas por uma empresa. Um bem de troca pode ser encontrado durante o processo de produção, em etapas iniciais ou finais, ou, então, estar no local ou em trânsito. Diante de tudo isso, um bem é um elemento que serve para atender às necessidades. No entanto, é demandado e ofertado no mercado como um bem de troca e seu preço é determinado de acordo com essas duas variáveis. Sua principal característica é justamente incorporar-se ao processo de comercialização. O preço de venda final será decisivo na avaliação dos custos para sua produção ou aquisição no caso de revenda. Já o outro aspecto a considerar será o custo de reposição. Os bens de troca são diferentes dos bens de uso que não estão diretamente envolvidos na comercialização. Podem ser importantes no desenvolvimento da atividade, mas não se incorporam ao bem final nem mesmo são consumidos para sua produção. Em contrapartida, os bens de troca costumam ser o núcleo do negócio e da atividade comercial da empresa em questão. Como obter serviço? Nem toda necessidade humana tem uma utilidade social, algumas são, inclusive, reprováveis pela sociedade por serem nocivas, ilegais e imorais. Entretanto, por movimentarem recursos para seu atendimento, não podem ser informadas na economia. O cuidado com a qualidade na prestação de serviços pode ser determinante para o sucesso de uma empresa. Porque a grande maioria das empresas são avaliadas pelo seu desempenho no serviço. Pois aquilo que a empresa promete e oferece deve ser cumprida ao consumidor, de forma que seja o que o consumidor espera, para definir se a empresa é realmente de acordo com a sua propaganda e para recomendá-la a outras pessoas. Nem toda necessidade humana tem uma utilidade social, algumas são, inclusive, reprováveis pela sociedade por serem nocivas, ilegais e imorais. Entretanto, por movimentarem recursos para seu atendimento, não podem ser ignoradas na economia. O mercado de trabalho é uma expressão utilizada para se referir às formas de trabalho que possam existir, sendo remunerados de alguma forma, seja trabalho manual ou intelectual. As pessoas vendem sua força de trabalho por um salário, que pode ser em dinheiro, moradia, bonificação, ou outra forma de recompensa pelo trabalho exercido. Nem toda necessidade humana tem uma utilidade social, algumas são, inclusive, reprováveis pela sociedade por serem nocivas, ilegais e imorais. Entretanto, por movimentarem recursos para seu atendimento, não podem ser ignoradas na economia. O mercado de trabalho é uma expressão utilizada para se referir às formas de trabalho que possam existir, sendo remunerados de alguma forma, seja trabalho manual ou intelectual. As pessoas vendem sua força de trabalho por um salário, que pode ser em dinheiro, moradia, bonificação, ou outra forma de recompensa pelo trabalho exercido.